Olá, pessoal. Bom dia a todos. Iremos iniciar, no caso, o nosso quarto bimestre. E nesse quarto bimestre nós iremos trabalhar ainda o livro 3. Nós vamos trabalhar espelho esférico, ok? Centro Educacional São Francisco, aula 1, tema espelhos esféricos, e nós iremos trabalhar alguns tópicos. Os tópicos a serem estudados nessa aula será a definição de espelhos esféricos, condições de nitidez de Gauss, rádios particulares e a construção geométrica das imagens. Professor João Leandro Souza. Definição. Né? O que é um espelho esférico? O espelho esférico é toda a superfície refletora com a forma de uma calota esférica, como se fosse uma cuia. Tá bom? Nós temos aí o espelho esférico côncavo, né? Quando é que o espelho ele é dito côncavo? Quando a face interna da calota ela é refletora, tá bom? E nós temos o espelho esférico convexo. Quando é que o espelho ele é conhecido convexo? Quando a face externa da calota é a refletora. Então, se a face interna da calota é a refletora, o espelho é dito côncavo. Se a face externa da calota é refletora, o espelho esférico é dito convexo. Então, nós temos aí um exemplo, ok? Nós temos aqui, ó, espelho esférico côncavo, né? A face interna da calota é a refletora, e nós temos o espelho esférico convexo, onde a face da calota externa é a refletora, certo? Elemento de um espelho esférico, né? Todo espelho esférico tem alguns elementos, né? E quais são esses elementos? Observe a figura aqui. Nós temos aqui uma figura. Observa que nós temos aqui o centro C, o eixo principal, né? Tem o centro C formando um ângulo alfa, tem o F, o V, um Fzinho minúsculo, o Rzão, tá bom? E quem são essas letrinhas? O que indica cada uma dessas letrinhas? O C quer dizer o centro de curvatura, tá bom? O F maiúsculo quer dizer o foco principal, né? O foco principal ele vai estar entre o centro e esse Vzinho. O V é o vértice do espelho, né? O R é o raio de curvatura, o Fzinho é a distância focal e esse ângulo é o ângulo de abertura. Essa distância focal, pessoal, ela pode ser calculada usando essa seguinte relação. Como é que eu faço para encontrar a distância focal? Basta você pegar o raio de curvatura e dividir por 2, ok? Então, a distância focal vai ser a metade do raio. E o raio vai ser o dobro da distância focal, tá bom? Esses aqui são os elementos de um espelho esférico. Não se esqueçam disso. Condições de nitidez de Gauss, né? Dentro de determinadas condições, o espelho esférico fornece imagem. E essas imagens, há uma falta de nitidez, né? Ou seja, cuja falta de nitidez ela não vai ser percebida pelo olho humano, né? E essa falta de nitidez que não é percebida no olho humano, olho nu, diz, no caso, isto é, esses espelhos esféricos nessas condições são quase estigmáticas, né? E essas situações que não são reconhecidas pelo espelho, pelo olho nu, nós podemos afirmar que elas são conhecidas, são designadas, né, são chamadas de condições de Gauss. E quem são essas condições de Gauss? O espelho deve ter pequeno ângulo de abertura, esse ângulo tem que estar ele tem que ser menor que 10 graus, tá bom? Os raios incidentes devem ser próximos ao eixo principal, e os raios incidentes devem ser poucos inclinados em relação ao eixo principal. Tranquilo? Continuaremos. Quem é esse Gauss? Carl Friedrich Gauss, 1777 a 1855, né? Deixou aí muitas informações de grande importância para a matemática e física. Muitas situações presentes. Esse carinha aí foi o Gauss. Matemático, astrônomo e físico alemão, menino precoce aos 3 anos de idade, tá bom, pessoal? Aqui é anos. Já estudava algumas operações aritméticas. Em 1798, publica A Disquisitiones Aritméticas.
Indagações aritméticas, uma das grandes obras da matemática publicada. Realizou trabalhos sobre a teoria da superfície, do traçado de mapas, do eletromagnetismo da Terra em particular e sobre óptica geométrica. Então, deixou aí, contribuiu para muitas situações na parte da física, matemática, astronomia, enfim. Bom? Observações. Tendo em vista a condição de nitidez de Gauss, vamos utilizar as seguintes representações para os espelhos esféricos. Nos espelhos esféricos, nós temos aqui o espelho esférico côncavo, vai ter essa representação, olha como que ele vai ser, côncavo, ok? E o espelho esférico convexo terá essa outra, né, representação, ok? Raios particulares, né? Existem aí alguns raios particulares, e o primeiro dele diz o seguinte: se um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal, o raio refletido passa pelo foco principal. Observa aqui, pessoal, que o raio de luz incide paralelamente ao eixo principal. Ó, está paralelo ao eixo principal. Então, significa que o raio refletido vai passar pelo foco principal. Então, se ele é paralelo ao eixo principal, o seu raio refletido vai passar pelo foco, ok? Tanto no espelho esférico côncavo como no espelho esférico convexo. Né? Ele é paralelo ao eixo vertical, então significa que o seu raio refletido vai passar pelo vértice, pelo foco principal. Segunda situação, se um raio de luz incidir no vértice do espelho, o raio refletido é simétrico em relação ao eixo principal. Como assim, professor? Observa aqui que o raio de luz, ele incide no vértice. Se ele incide nesse vértice, então o raio refletido vai ser simétrico em relação ao eixo principal. Vai ser o mesmo, ó, simétrico, a mesma distância, certo? Mesma distância, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. E a terceira situação, se um raio de luz incidir passando pelo centro de curvatura, o raio é refletido sobre si mesmo. Então, se ele passa pelo centro de curvatura, o raio refletido vai ser o mesmo. Aí, ó, passou pelo centro de curvatura, o raio refletido é o próprio, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. Isso é importante vocês saberem sobre esses raios particulares. Construção geométrica das imagens, né? Vamos verificar aqui a primeira situação. Algumas informações antes. As imagens fornecidas por um espelho esférico podem ser obtidas utilizando-se dois dos três raios particulares que nós vimos anteriormente. Para o espelho côncavo, temos as seguintes situações. Primeiro caso, objeto extenso à esquerda do ponto C. Se o objeto é extenso à esquerda do ponto C, que características nós temos aí? As características dessa imagem vai ser real, menor e invertida. Como assim, professor? Observa que o objeto extenso à esquerda do ponto C. Olha lá, ele está extenso, né? O objeto está extenso à esquerda do ponto C. Então, se ele está extenso à esquerda do ponto C, então essa característica da imagem vai ser real, invertida e menor. Por quê? Porque o objeto extenso está à esquerda do ponto C. Então, esse é o primeiro caso. E a característica que nós temos aí vai ser real, menor e invertida. No segundo caso, objeto extenso sobre o C, né? Sobre o centro de curvatura. Se o objeto extenso está sobre esse centro de curvatura, a característica dessa imagem vai ser o quê? Real, igual e invertida. Então, observa aqui, ó, que o objeto, né, C, objeto está em cima, está sobre o centro C. Então, se o objeto está sobre o centro C, então a imagem vai ser real, invertida e de mesmo tamanho, igual. Tá bom? Esse é o segundo caso. O terceiro caso, objeto extenso entre C e F. Se o objeto está entre C e F, pessoal, quais são as minhas características? Real, invertido e maior da imagem. Então, olha lá. Observa aqui que o objeto está entre C e F. Se o objeto está entre C e F, o objeto é essa velinha aqui. Então, significa que a imagem vai ter as características de imagem real,
invertida e maior. Tá aqui, ó, imagem real, invertida e maior. Bem legal. Quarto caso, objeto extenso sobre F. Né? Se o objeto está sobre F, né, sobre F, quais são as características? A imagem é denominada imprópria, pois os raios refletidos são paralelos. Como assim, professor? Aqui, ó, o objeto está sobre F. Então, se o objeto está sobre F, a imagem ela é imprópria, porque os raios são paralelos, pessoal. Os raios refletidos são paralelos, tá bom? Por isso que ela é denominada imprópria. Por quê? Porque o objeto está sobre F, sobre o foco. Quinto caso, objeto extenso sobre F e V. Se o objeto está entre F e V, quais são as minhas características? Virtual, direita e maior. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Se o objeto extenso está entre F e V, o objeto aqui está entre F e V, quais são as minhas características? Virtual, direita e maior. Tá bom? Porque está entre o foco e o vértice. Sexto caso, objeto extenso localizado na frente do espelho. Né? Se o objeto extenso está localizado na frente do espelho, quais são as minhas características aí? Virtual, menor e direita. Como assim? O objeto está na frente do espelho. Se o objeto está na frente do espelho, vai ser o quê? Virtual. A minha imagem vai ser virtual, menor que a do objeto e direita. Tá bom? Por quê? Porque o objeto está na frente do espelho. Certo? Esses são os 6 casos da construção de imagem para os espelhos. Ok? Temos aqui algumas observações. Para o espelho convexo, né, aquelas características, pessoal, foi para o espelho côncavo. Se o espelho for convexo, a imagem de um objeto AB localizado na frente do espelho vai ser sempre virtual, menor e direita, independentemente do objeto. Isso se o espelho for convexo. Mas nós temos aqui duas imagens do cachorrinho, né, olhando aí para esse espelho plano e um espelho convexo, côncavo, né? Ok? Vamos ver aqui a aplicação. Né? Essa parte, pessoal, é teoria. É importante que vocês leiam com atenção, é importante que vocês analisam com atenção, porque é teoria mesmo. Tem que ler, tem que observar, tem que analisar. Aplicação 1. Em lojas. Pessoal, aqui é lojas, tá? Lojas, supermercados, ônibus, etc., em geral, são colocados espelhos que permitem a visão de grande parte do ambiente. Não sei se vocês já viram isso aí em uma loja, em um ônibus, em carros, são vistos esse tipo de espelho. Espelhos dessa natureza costumam ser colocados também nos retrovisores de motos e carros, de modo a aumentar o campo de visão. Esses espelhos são côncavos ou convexos? O que você acha? Aí, esse espelho aí, o que você acha? Ele é um côncavos ou convexos? Resposta: convexo. Por quê? Porque a face externa da calota é a refletora. Então, se a parte externa da calota é a refletora, então o espelho é convexo. Bem tranquilo, bem fácil, né? Só identificar aí se o espelho é convexo ou côncavo. Lá no início da aula eu falei. Segunda situação. Um objeto real é colocado diante de um espelho côncavo, numa posição intermediária entre o foco e o vértice do espelho. Opa, entre o foco e o vértice. Quais são essas características da imagem? Justifique sua resposta por meio de um multiboss. Se o objeto está entre o foco e o vértice, então eu vou ter uma imagem virtual direita e maior que o objeto, como foi falado anteriormente. Esboço. Então tá aí, ó. Né? O objeto, no caso aí, foi colocado entre o foco, né, e o vértice. Então, a minha imagem vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Certo? Bem fácil. Turma, essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula, tá bom? Lembre-se, vocês são capazes. Basta estudar e se esforçar que eu chego lá. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.